Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Voltamos a falar direto aqui da 18ª Expo Café, que acontece em Três Pontas, no sul de Minas Gerais. Agora para falar de um assunto muito interessante e importante para o cafeicultor, que é a produção de cafés especiais. Aqui comigo, a Vanúzia Nogueira. Ela é diretora executiva da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Obrigado pela participação conosco aqui, Vanúzia. Queria começar te perguntando sobre a atual situação do Brasil em relação à produção de cafés especiais. Como é que está isso hoje? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui na Expo Café, na minha terra. Então é sempre bom a gente estar aqui prestigiando o evento. A produção de cafés especiais brasileiras, hoje nós estimamos entre 10% a 12% da produção total de cafés no Brasil. A gente está com produtos excelentes, já conseguimos os recordes mundiais de qualidade, de pontuação de qualidade, tanto para os métodos cereja descascado como para o método natural. E o nosso café está sendo cada vez mais reconhecido internacionalmente, o que é muito bom. 10% a 12% significa algo em torno de 4 milhões, 5 milhões de sacas. Exatamente, em torno de 4, 5 milhões de sacas, que a maioria vai para o mercado internacional, mas parte desse café já está ficando no mercado brasileiro também. O brasileiro tem muito aquela coisa de achar que todo café bom brasileiro é o que vai para fora e o que fica aqui é só a porcaria. Não, a gente já está com muito café bom ficando no Brasil também. Esse índice é um bom índice ou tem potencial para crescer? Nós temos muito potencial para crescer e existe uma demanda muito grande no mercado internacional, porque nós estamos com os mercados que nós chamamos de mercados emergentes para o consumo de café, aumentando cada vez mais o consumo do produto. A Coreia do Sul, por exemplo, é um país que está aumentando a beça todo esse consumo de café especial. Eles amam o Brasil, amam os cafés produzidos no Brasil. E a gente considera que para os produtores, a questão de produzir um café especial, ela está muito ligada no cuidado no momento da colheita, de separar direitinho os grãos cerejas, os boias dos verdes e nos cuidados do pós-colheita. São muitos detalhes que devem se deve ter atenção com eles e para que se consiga um café de melhor qualidade. E a gente acha que a gente consegue muito café de muito boa qualidade ainda no Brasil. O que é um café especial? O que caracteriza um café especial e como chegar a ele? Bom, o café especial, ele é caracterizado por uma pontuação sensorial que ela é um pouco diferente do tradicional. A gente sai da questão da bebida dura, bebida mole e passa para uma pontuação que eles chamam de atributos sensoriais. Ele vai ser sempre pelo menos uma bebida mole, dali para cima. Aí o café passa a ter uma nota que ela vai de 80 pontos até 100, porque essa escala vai de 0 a 100. E aí a gente tem 10 atributos que são classificados, que são analisados para se chegar à nota final de um café. Esses atributos basicamente o que são? Uma xícara muito limpa, a doçura desse café, o corpo, o nível de acidez dele, se ele tem atributos de chocolate ou atributos de nozes, amêndoas ou de frutas e o nível de acidez que ele tem. E quem classifica esse café? Como é que funciona isso? Quem fala para o comprador que esse é um café especial? Existem provadores de café que já estão especializados em provar cafés especiais. Existem duas principais metodologias no mundo para se provar esses cafés. Uma delas é definida do concurso de qualidade que é feito no mundo, que se chama Cup of Excellence. Foi a primeira metodologia desenvolvida para avaliação de cafés especiais. E depois se criou também uma metodologia que foi trabalhada, que é um aperfeiçoamento dessa primeira, ela tem alguns aprimoramentos dessa primeira, pela Associação Americana de Cafés Especiais. Então, os provadores de cafés tradicionais, eles se formam também em degustadores de cafés especiais. Existe um treinamento muito específico que é feito, coordenado no mundo pelo Instituto de Qualidade de Cafés, né, o CQI, que é o Coffee Quality Institute, que cria os Q-Graders. Isso já é uma palavra muito famosa no Brasil, nesse mundo de especial. Quem é um provador Q-Grader é um provador que ele já está apto a provar cafés dentro dessa metodologia de cafés especiais da Associação Americana. Eu sou um produtor de café commodity. Eu posso passar a ser um produtor de café especial? Qual é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Onde procurar? Enfim, como é que começa esse processo? Bom,
Esse processo ele vai ter alguns estágios. O primeiro ponto é você ter em mente que o café especial ele vai te gerar muito mais renda, mas ele não tem a mesma liquidez do café commodity. Esse eu acho que é o primeiro ponto, que é uma mudança de mentalidade. Né? Em todas as fazendas que a gente conhece no mundo, nenhuma delas vai produzir exclusivamente cafés especiais. Então esse é um ponto muito importante. Quer mexer com café especial? Pegue um engenheiro agrônomo, ou algum professor, ou até mesmo algum degustador que já esteja habituado com o mundo de cafés especiais, leve para visitar a sua fazenda, para encontrar dentro da sua fazenda quais são os talhões que estão mais propícios a ter cafés especiais. E aí comece a cuidar desses talhões de uma forma diferenciada. Seja no manejo, principalmente no momento da colheita e no pós-colheita, separando os lotes direitinho, pedindo para que esses cafés sejam provados de forma separada para você ir trabalhando essa pontuação. Aí você vai fazer o seu capital de giro, vai trabalhar o seu dia a dia com aquele café que continua sendo a sua commodity. E vai começar a trabalhar, seja diretamente, seja através de parceiros. A gente reforça muito essa questão das parcerias, que a BSCA trabalha muito essa questão das parcerias, para você começar a se fazer conhecido nesse mercado de cafés especiais. Que ele é um mercado muito de relacionamento. O nome das fazendas é um nome que carrega muito depois que você faz as suas primeiras vendas. E é um mercado que vai ser feito um trabalho de venda lote a lote, muitas vezes, até que se cria um processo de confiança, que você cria contratos de mais longo prazo. E você passa a entregar para clientes específicos o seu café da sua safra, da sua fazenda, todos os anos, e você faz esses contratos de mais longo prazo. Mas o início é, primeiro, pensar que esse não vai ser um café que você vai vender do dia para a noite, que o ciclo de venda dele normalmente deve demorar em torno de 3, 4 meses, né? Então você não vai conseguir ter o recurso da venda daquele café imediatamente. Esse é o primeiro ponto. E depois começar a fazer esse trabalho de avaliação dentro da sua propriedade para ver quais são os lotes que você consegue melhor pontuação, começar a trabalhá-los. Essa menor liquidez não tem a ver com falta de demanda, né? Não, de maneira alguma. O que ela tem a ver é com o seguinte: como a gente está falando de 10 atributos diferentes, o comprador desse café, ele vai querer sempre receber uma amostra na casa dele, provar, torrar esse café no torrador dele, provar esse café com a água que ele usa, porque tudo isso influencia no café. Então ele vai querer fazer isso tudo dentro do ambiente dele, mesmo que você diga que aquele café é um café com 88 pontos. Ele vai querer ver como que aquele café se comporta dentro do ambiente dele, no país dele, para ver se os clientes dele vão estar gostando daquele café ou não. A partir daí você começa a fazer a questão da negociação de valores, de preço. Fecha contrato, aí você vai fazer o embarque desse café. A partir do momento que você embarca, é que você vai receber. Ou seja, é um processo de venda muito mais longo. Muito bem, agora a gente falou muito do cliente lá de fora interessado no café brasileiro. Como é que está essa questão aqui no Brasil? O café especial tem espaço, tem mercado aqui no Brasil também? Como eu coloquei no começo, já começa a ter sim, você tem algumas cafeterias muito interessantes. Esse é um café que normalmente o maior hábito é o consumo fora de casa, né? E aí você tem muito a questão das cafeterias em São Paulo, no sul do país, você já tem cafeterias extremamente interessantes, no interior do estado de São Paulo também. Brasília, algumas capitais do Nordeste, que recebem muitos estrangeiros, já muito turistas, já começam a desenvolver muito mais essa questão do café tomado fora de casa, da cafeteria, com cafés finos, e você passa a ter um mercado bastante grande para isso. Muito bem. Agora, eu como produtor, vou ter que ter uma dedicação maior, pelo que eu entendi, vou ter que ter um trabalho maior aí com o meu café, fazer alguns investimentos, inclusive, para garantir que esse café seja um café especial. Vou ter retorno? O que eu posso te dizer é que o pessoal que está no mundo de cafés especiais não tem reclamado, não. Tá? O que a gente coloca muito é que os cafés entre 80 e 84 pontos são cafés que você vai estar trabalhando muito ainda com um prêmio em função da Bolsa de Nova York. Agora, se você consegue fazer lotes de cafés acima de 85 pontos, quem dá o preço para o seu café é você. E você vai ter pessoas e vai ter diversos concorrentes, inclusive, que vão estar querendo o seu café, e você vai ter uma base de negociação completamente diferente. Hoje o café especial, ou ter uma porcentagem de café especial, pode ser a saída para esse momento que a gente está vivendo, de preços que não se definem, enfim, complicados para quem vende o café commodity?
Eu recomendo isso fortemente há 12 anos. Quando eu comecei a falar sobre isso aqui na nossa região, me chamavam de meio maluquinha. Eu estava voltando para cá, vinha de um mercado completamente diferente, mas eu continuo defendendo isso. Eu venho da área de marketing e o mercado de nicho, ele é sempre um processo muito interessante de diversificação e uma alternativa muito boa, né? Mas a gente sabe que o café, o agronegócio café, ele é um negócio extremamente tradicional, né? E que as pessoas precisam de um tempo para amadurecer novas ideias, né? Felizmente a gente está vendo cada vez mais pessoas, mais produtores engajados nessa questão. Existe uma questão de mudança de gerações, né? As novas gerações nas fazendas, nos sítios, já trazendo novas ideias e mais abertos a essas questões diferenciadas, mas também tem os produtores tradicionais, os senhores aí, idade do meu pai, que também enxergaram que esse mercado pode ser uma alternativa muito interessante. Um outro ponto que eu acho que veio para ajudar muito foi a questão das cápsulas. As cápsulas, normalmente, até pelo método de processo dela, você não faz cápsula com café ruim. A cápsula com café ruim, ela fica horrível. Então, isso faz com que o pessoal comece a ter mais contato com esse mundo do especial também, dos cafés finos, que passou a ficar muito mais acessível para o consumidor de uma forma geral, inclusive para os produtores. E querer pagar mais por isso, né? Exatamente. Aí eles começam a pagar mais por isso, a agregar mais valor por isso, e aí as coisas começam a funcionar de uma forma muito diferente. Você muda esse ciclo da coisa, né? Quebra a inércia e passa a trabalhar num ciclo mais virtuoso. Você, no início da nossa entrevista, disse que o café brasileiro tem as maiores pontuações no mundo, seja o natural, seja o cereja descascado. Mas e os nossos concorrentes, a Colômbia, por exemplo? Como é que fica essa relação com o café da Colômbia ou com o café dos nossos concorrentes? Temos condições de superar e de alavancar o nosso marketing também? Bom, o que acontece muito que diferencia muito o Brasil desses mercados, né, ou desses nossos concorrentes? Temos sim cafés tão bons quanto os deles, ou até melhores do que os deles, como esses que conseguiram os recordes de pontuação. Agora, existe um lado dentro desse mundo do café, principalmente no mundo internacional, a gente não vai ter muito esse problema dentro do Brasil, que é muito a questão do marketing da pobreza, da miséria. Compre o meu café ou o meu produtor vai morrer de fome, ou o meu produtor vai virar um imigrante ilegal nos Estados Unidos, ou a gente vai voltar a produzir coca, né? Tem muito essa questão do apelo, do sensacionalismo, do marketing da miséria, que a gente não é assim. Felizmente, por maior que seja a nossa crise, a gente tem que ter o orgulho de colocar para o mundo que nós somos um país que, apesar de todos os problemas que estamos vivendo, está em franca evolução, né? Temos uma economia muito mais desenvolvida do que os nossos concorrentes, né? Onde tem café no Brasil, a gente pode se vangloriar de dizer que não existe miséria, existe pobreza. Miséria não. Né? Ou seja, pelo menos um mínimo de renda o café gera para o nosso produtor. E aí nós queremos fazer um marketing e uma promoção do café brasileiro, o marketing do prazer. Não se sinta com dor de consciência e venha tomar o nosso café. Sinta um prazer grande, enorme, de tomar um café brasileiro, como o brasileiro tem o prazer de receber todos os estrangeiros aqui no nosso país. Como é que está esse processo de divulgação e de marketing do café especial brasileiro? A gente está fazendo muito trabalho, temos trabalhado muito em conjunto com a Apex Brasil, né, que é a Associação de Promoção dos Cafés, de Exportação dos Produtos Brasileiros, um bracinho que saiu de dentro do Sebrae exatamente para apoiar esses processos de alavancagem de exportação brasileira. Eles têm nos apoiado muito, mesmo nesse momento de crise financeira, política que estamos vivendo. Nós continuamos com um apoio muito forte, muito estruturado e muito profissional da Apex. Acabamos de fazer um trabalho muito grande de estratégia para esse posicionamento e dentro dos recursos que temos, estamos fazendo trabalhos cada vez mais interessantes pelo mundo, para apresentar esse novo conceito nosso, que é o Brasil, a nação do café. Como é que está sendo a receptividade? Fantástica. Eu acabei de voltar de Milão, participei, levei baristas brasileiros para a exposição da Expo Milão, né, que são 6 meses de exposição. Ficamos lá durante uma semana apresentando os cafés brasileiros, apresentando o que é o Brasil para eles
E foi uma coisa sensacional. Nós fazíamos 5 workshops por dia, tivemos que limitar a quantidade de pessoas nos workshops, porque o Corpo de Bombeiros estava começando a achar que estava meio perigoso a quantidade de gente que nós estávamos recebendo, né? Por questão de saídas e tudo mais. E muito interessante, em todas as sessões nós tivemos 1.500 pessoas, em todas as sessões nós perguntamos se as pessoas já tinham tomado café brasileiro. 2, 3, entre 50 e 80 pessoas diziam que sim. Ou seja, ninguém sabe que toma café do Brasil. Aí nós íamos citando marcas de cafés que existem por lá, e aí todo mundo, nossa, isso eu conheço, isso eu já tomei. Então você já tomou café brasileiro. E todo mundo se surpreendendo com isso. E aí tomando cafés 100% Brasil e nos dizendo, nunca tomei um café tão bom assim. Então, a gente está partindo muito para isso, saímos na principal TV italiana, TV que é a mais popular, eles têm inúmeros canais lá, que é a RAI. Todos os dias teve matéria conosco, né, em cadeia nacional na Itália, falando sobre os cafés brasileiros, e a gente considera que essa é a melhor forma, agir e atuar junto com vocês, com os meios de comunicação. Isso traz credibilidade para o público e nós consideramos que é um mecanismo muito mais interessante do que publicidade, que ficar fazendo propaganda, né? Porque o que vocês transmitem enquanto meios de comunicação é visto pela população em geral com muito mais seriedade do que a gente comprando um espaço para falar sobre nós mesmos, né? Nós decidimos seguir por essa linha, estamos com uma agência de relações públicas internacional contratada para nos ajudar no mundo inteiro a exatamente estar nos aproximando cada vez mais dos veículos de imprensa e estar apresentando cada vez mais tudo que a gente tem feito de bom do produto café brasileiro. Aí então o sucesso do café especial brasileiro lá fora, também começando esse sucesso aqui no Brasil através das cafeterias, divulgação desse café especial aí pelo Brasil afora. E claro, você, produtor, também pode fazer parte dessa produção de cafés especial no Brasil. Basta ter dedicação, basta prestar atenção nas orientações dos profissionais. Enfim, é tudo muito importante para agregar valor ao seu produto também. A gente vai ficando por aqui, mas eu ainda volto com outras informações direto aqui de Três Pontas, no sul de Minas Gerais, onde acontece a Expo Café 2015.